Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. O apóstolo Paulo, por revelação, disse: por isso também pode salvar totalmente, não é parcialmente, é totalmente, os que por ele se chegam a Deus. Quer dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar totalmente aqueles que são por ele, por Deus atraídos. Vamos ouvir o Espírito falar. Abra agora o seu coração. Lembre-se que o apóstolo sempre pede que a igreja venha com a sua Bíblia, sua caneta, sua agenda. Procure anotar aquilo que Deus falar mais profundamente ao seu coração, porque palavra, você sabe, uma hora depois de uma pregação estão 25% retidos no coração, uma hora depois. Então nós temos que ter cuidado com a retenção da palavra. Vamos orar ao Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, nosso Redentor, o mediador, a propiciação dos nossos pecados. Jesus, é no teu nome que agora, Senhor, eu vou abrir a minha boca para proclamar as boas novas de grande alegria, o evangelho da graça de Deus. Então, Senhor, conceda-me ousadia para pregar esta palavra. Conceda-me, Senhor, a inteligência e a sabedoria que vem dos céus. Libera isto através da minha mente, do meu coração e das minhas cordas vocais. Fala a cada coração. Aqui estão centenas de corações de terra fértil. Do outro lado, Senhor, pelas mídias sociais, milhares e milhares de pessoas em vários lugares do mundo. E nesse momento também nós oramos por todas as nossas igrejas, por todos os nossos pastores, por todas as igrejas à volta do mundo, por todos os pastores, bispos responsáveis no Rio, no Brasil e no mundo, por todos os ministérios, Pai. Levantamos mãos santas e declaramos que a Tua palavra não está algemada, que ela corra por todo mundo, que haja hoje um despertar desta poderosa palavra, em um nome que está sobre todo nome. Não vamos permitir maquinações do inimigo, elas estão paralisadas, e sabemos, Deus, que a Tua glória será manifestada através desta mensagem, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo, profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, chamado com uma vocação santa, dispenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que sabem que são vasos de barro, mas dentro tem uma excelência de um poder, o poder de Jesus Cristo. Meus filhinhos, hoje nós vamos, por Ele mesmo, porque Ele nos aproximou e é Ele que vai fundamentar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai firmar, Ele vai fortificar nosso conhecimento no que tange ao tema da salvação do cristão, a salvação eterna. Então vamos começar por Hebreus 7, 11 e 12. Olha o que o Espírito diz à igreja: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote? A primeira coisa que vamos entender é que o ministério levítico foi incapaz
a lei de Moisés, com todos os seus 630 mandamentos, com todos os sacrifícios, todas as vigílias, todo o suor dispensado, não foi capaz de aperfeiçoar o homem. E Paulo vem dizendo, olha, se aquele sacerdócio, se aquilo de você viver em sacrifícios, jejuns, vigílias, paga o preço, tivesse sido realmente a perfeição, ou seja, completasse a salvação, amados, que necessidade haveria de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então Paulo está fazendo aqui uma demonstração e um questionamento. Gente, se a lei tivesse resolvido, não precisaria de Jesus Cristo. Se a lei tivesse resolvido, não era preciso Jesus vir em carne, se tornar homem e pagar o sacrifício que ele pagou. Não precisaria. Depois ele diz no versículo número 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente é obrigatório, necessariamente também, a mudança de lei. Então Paulo está dizendo que o sacerdócio do velho pacto não foi capaz de salvar nem de aperfeiçoar ninguém, porque era um sacerdócio levítico. Pastor, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem na igreja assim, nas igrejas, agora vamos ouvir os levitas cantarem e os levitas tocarem. Há levitas nesse novo pacto? Não. Os levitas foram parte da tribo de Levi, das 12 tribos, do antigo pacto. Hoje nós não temos levitas na igreja. Hoje nós temos sacerdotes reais, ministros de Cristo. Não há levitas, aqui não há um levita, aqui não há um sacerdote do Antigo Testamento, aqui há Jesus Cristo. Porque ele disse que quando muda o sacerdócio, quer dizer, mudou o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Moisés, e ele disse, agora atenção, nós temos que necessariamente também mudar a lei. Agora não é mais levitas, agora não é mais Moisés, agora não é nada de sacrifícios, vigílias, cerimônias, costumes, abluções, batismos. Ele diz, não, agora tem que haver uma mudança de lei. Não é mais a lei, o que é? A graça de Deus. Então, uma vez que eu entendo isso, que mudando o sacerdócio, necessariamente muda a lei, deixa eu lhe dizer, amado, com todo respeito, com a mão na Bíblia, poucas pessoas conhecem esta verdade, porque a igreja tradicionalmente vive de quê? De levíticos, não é verdade? Dos levitas, vivem de Moisés. Por isso que as igrejas dizem, sai pecado, sai demônio, tem que batizar 3 vezes, tem que jejuar, tem que subir no monte, oh, paz do Senhor, Deus te abençoe. E Paulo disse que nós já somos abençoados com o crente Abraão, portanto nós não podemos estar na dispensação da graça vivendo como um levita. Aliás, Pedro ouviu uma repreensão de Paulo quando ele escreveu o livro dos Gálatas, e ele disse, Pedro, você sendo judeu vive como gentil, como é que obrigas os gentios, que é o que os pastores hoje em dia fazem, a viverem como judeus? Você sabe, tem igrejas que até usam aquele encharpezinho, já tem bispos que usam aquele solidelzinho na cabeça, tentando imitar o Velho Testamento. Isto é um perigo. Isto é um perigo. Há ministérios extremamente perigosos, porque levam a pessoa para trás, lá para aquilo que Deus disse, necessariamente tem que mudar. Você está entendendo? Necessariamente tem que mudar. Você não pode ter Moisés e não pode ter Jesus junto. Você não pode ter a lei e ter a graça. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então não podem conviver. Então, Hebreus 8, 6 e 7, a 13 ele diz assim, agora com efeito, agora está falando já no novo pacto, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança. Então diz que o ministério de Jesus é mais excelente, é mais excelente,
Gente, se tem uma coisa mais excelente, como é que eu vou viver de uma coisa pobre, ultrapassada, validade vencida? Não posso. Obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto ele também um mediador de uma superior aliança. A outra era uma aliança do velho pacto, esta é superior. Ele é o mediador, quer dizer, as coisas aconteceram através de Jesus, uma aliança instituída em base com superiores promessas. Então diz que a graça de Deus é mais excelente, a graça de Deus é superior, e as promessas que Deus faz através de Jesus são muito melhores. Depois diz o versículo 12: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeitos, quer dizer que a aliança, a velha aliança, a aliança dos levitas com Moisés, tinha defeitos. Por que tinha defeitos? Dependia das obras do homem, dependia da carne, dos sacrifícios, das vigílias, das cerimônias, das abluções. Em Cristo, agora nós não dependemos nada disso, nós dependemos de quem? De Jesus Cristo, de uma obra que Ele fez completa na cruz do Calvário. Ele mesmo disse em João 19:30, Ele está consumado. Diga em latim, consumato estum. Diga em inglês, it's done. Diga em espanhol, está hecho. Está feito, já aconteceu. Pastor, mas por que as pessoas não conhecem estas verdades? E 99% dos ministérios vivem como se fossem judeus. Falta revelação. Atenção, são pessoas que têm zelo, como nós tínhamos no passado, mas não tínhamos o quê? Conhecimento. Tem zelo, mas não conhecem a justiça de Deus, disse Paulo aos Romanos, vivem de justiça própria. Versículo de número 13: pois para com as suas iniquidades, eu vou usar de cajado. Ai não, amados, se Deus nos tratasse como os homens tratam uns aos outros, já teríamos sucumbido. Com as nossas iniquidades, com qualquer erro, algum equívoco, alguma situação, um passo errado, Ele disse, eu vou usar de misericórdia. E dos pecados passados, presentes e a provisão para o futuro, jamais me lembrarei, jamais. Então não pode o pastor, o pregador chegar e começar a lembrar a igreja, pecador, pecador, porque o próprio Deus disse, eu não me vou lembrar nada que você vê. Sim, mas Deus, mas eu cometi um erro. Eu não me lembro, eu já passei o meu sangue, já paguei o preço por você. Isso se chama a graça de Deus. Isso se chama uma obra completa, um pacto melhor, sem defeitos, é perfeito. Diz, jamais me lembrarei dos teus pecados. Pastor, então quando os pregadores dizem assim, a alma que pecar morrerá, eles estão seguindo Moisés, porque Jesus está dizendo, se tu pecares eu não vou me lembrar. Você está entendendo? É preciso conhecimento, revelação, escamas fora dos olhos, cera tirada dos ouvidos, véus arrancados do coração. E depois ele diz no versículo número 13, quando ele diz nova, quem foi que disse que é a nova aliança? Jesus. É melhor, é excelente, é superior à antiga aliança dos levitas. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. E ele diz, ora, aquilo que se torna antiquado, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Quer dizer que a lei envelheceu, a glória desvaneceu. Ele disse há 2000 anos, está prestes a desaparecer, prestes. E a verdade é, que se passaram 2000 e poucos anos, 2021 anos, e não desapareceu. Porque o povo cristão vive um cristianismo que não é cristianismo. Eu vou lhe dizer, amado, com muito respeito, você sabe que eu sou muito sensível com essas questões, muito respeitador, muito ético, mas eu tenho que lhe ensinar a verdade. O que se vive hoje, na maioria dos lugares que tem placa dizendo igreja, não é cristianismo.
é lei, é judaísmo, é judaizante, é coisa velha, que Paulo disse, há uma nova, e essa antiga tem que desaparecer, porque ela tinha defeitos. Nova e antiquada tem que desaparecer, está prestes, e ainda não desapareceu. Então vamos pensar que mudou o sacerdócio, mudou a lei. No Antigo Testamento, o sacerdócio era levítico, era lei, era Moisés. No Novo Testamento é Jesus e a graça. Agora ouça o que o seu amigo, o seu pastor vai lhe ensinar. Nós, evangélicos cristãos, não podemos dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e seguir aquilo que ele chamou de envelhecido. Não pode. Eu não posso dizer Jesus é o meu Senhor e depois me batizar nas águas para dizer o sangue dele não completou a obra e agora a água vai completar. Você está entendendo? Neste pacto, o justo viverá por fé. É por fé. Pastor, mas às vezes eu fico com receio, porque... Receio de quê? Você não está vendo que eu estou lhe mostrando na Bíblia igual a minha, a sua? É porque às vezes chega aqui e não diz, porque o apóstolo usa um livro preto. Usa um livro preto, chama-se a Bíblia Sagrada. Posso trocar a capa amanhã, eu boto uma capa branca, não tem nenhum problema. Mas eu não uso técnicas de marketing, eu não uso expressões corporais para tentar mover coração de ninguém. Eu uso, o Senhor usa a minha boca e as minhas cordas vocais para lhe falar a verdade. Cristianismo não tem nada a ver com sal grosso, com correntes, com óleos, com montes, com sacrifício. Não tem, isso não é cristianismo. A obra está completa. Então eu não posso dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor e seguir o que ele chamou de envelhecido, fraco e inútil. Veja o que diz Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado se revoga a anterior, foi revogado. A lei foi revogada. Pastor, mas tem o que a galera batiza e sacrifica? Porque não conhecem que a lei já foi revogada. Está velha, prestes a desaparecer, há uma nova, há uma melhor, há uma superior. Ele disse, por um lado, se revoga, foi anulado, foi revogado, extinguiu-se a anterior ordenança. Por causa de quê? Porque a lei, os levitas, Moisés, para nós da graça de Deus, era fraca, inútil. Quer dizer que pastor, e se eu lamber o pó do chão e ficaram uma semana sem comer? Eu vou te respeitar, mas é fraco e é inútil. É inútil, não serve para nada. Pastor, mas eu tenho um amigo meu, trabalha numa rádio, ele vai para um monte lá em Campo Grande, no Mendanha, e às 3 da manhã ele diz, aqui é puro poder, aqui é puro poder, aqui é só poder. Quer dizer que o poder só está lá em cima no monte? Poder está onde um servo e uma serva de Deus estão. É o poder da excelência do poder de Deus. Então vamos lá pensar juntos, filhos. Diz que por um lado, o que aconteceu com a antiga ordenança foi, diga revogada, foi cancelada. Porque esta ordenança era fraca, era inútil, não servia. Pastor, mas o senhor está lendo isso na Bíblia Sagrada? Estou lendo isso aqui na Bíblia Sagrada. Estamos passando no telão para o mundo todo. É o senhor que disse, mas eu fui 30 anos no ministério, eu nunca ouvi dizer isso. Eu vivia o sacerdócio levítico, eu vivia de pagar um preço, de sacrificar. Eu vou lhe dizer mais, quando alguém me diz assim, olha, o senhor sabe, eu moro distante da igreja, não posso ver a igreja, tem uma igrejinha lá do lado, eles são confusos, problemáticos e tal, estão longe de Deus e da graça, mas eu prefiro ir lá do que ficar sem igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, eu jamais entraria num lugar onde Cristo não fosse o soberano, onde o pacto não fosse completo. E eu recomendo, quando às vezes as pessoas me escrevem, o que é que eu hei de fazer? Eu disse, olha, nós temos uma igreja 24 horas na nossa internet, chama-se Rádio Web e TV Web,
todos os programas, todas as mensagens de 2010 para cá, tudo está na internet, programa, rádio, estudos, apostilas. Você pode manter a Igreja Cristo Vive dentro da sua casa, seguindo, e depois os cultos ao vivo que transmitimos, segunda de oração, terça-feira de escola bíblica, quarta-feira apostólica e profeta, sábado juventude e domingo, 2 vezes 9 e 18 horas. Eu prefiro ficar com o que é verdadeiro do que ficar com o que é inútil e fraco. Melhor, eu não posso dizer que Jesus é o Senhor se eu seguir o que é fraco e inútil. Está dizendo a Bíblia Sagrada. Então, meus amados, obras, sacrifícios, ritos, batismos, vigílias, isto não são parte do novo pacto. Mudou o sacerdócio, isso é do antigo sacerdócio. A lei. E eu vou lhe dizer mais, amado, e digo isto na autoridade do nome de Jesus: Jesus não honra obras da carne. Nunca vi Jesus honrar uma obra da carne. Nunca. Eu vou pagar o preço, apóstolo. Eu vou jejuar esta semana toda, vou fazer vigília 4 dias. Eu vou empurrar Deus contra a parede. Se Ele não me atender, nunca mais serei dizimista, nem irei à igreja. Ai, Deus está muito preocupado com isso, hein? Aflitíssimo, angustiado, tomando calmantes, que Ele diz: olha que as pessoas estão habituadas a tratar Deus não como soberano, como Senhor, como príncipe da paz, o Deus poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã, rosa de Saron, o sol da justiça, o rei de reis, o senhor de senhores, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a água, o pão, o cordeiro e o leão, o soberano Deus. As pessoas não estão habituadas. Pouca gente nesta terra diz: Jesus é a minha única fonte. Pouca gente, só que eu conheço dos nossos ministérios. Porque nós não vivemos de uma coisa fraca e inútil. Nós vivemos um poderoso evangelho da graça de Deus, que não é apoiado em sabedoria humana, é apoiada na sabedoria de Deus, que os grandes e poderosos não conheceram. Por isso, se conhecessem, não teriam sacrificado o Deus da glória, o Rei da glória. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Deus tem preparado jejum, vigília e batismos. O fraco e o inútil. A igreja vive por fé, amado. Mas apóstolo, mas fé é 2 letras, fé, é muito pequenininho. O senhor não podia criar uma palavra com 72 letras para ser... Não, a fé é fé, a fé vence o mundo. A fé vence. Diga: a fé vence. A fé vence. Então Jesus não honra obras da carne. Então nós temos que conhecer bem o novo pacto, a nova aliança, para podermos finalmente encontrar a graça até no Antigo Testamento. Porque eu tenho falado algumas coisas do Antigo Testamento que são evidências da graça, são pérolas da graça. Pastor, o senhor entregaria a sua alma, a sua vida, a sua família a um ministério que vivesse da lei? Nunca na minha vida. O senhor teria coragem de pegar os seus filhos e batizá-los, os seus netos? Nunca. Eu estaria ultrajando os filhos da graça e profanando, pisoteando o sangue da aliança. Eu creio em Deus e ponto. A Bíblia diz o quê? Que Ele é suficiente. Se Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Eu não tenho que apertar Deus contra a parede. Deus, amado, quem é o Deus que esteja apertado contra a parede? Que imagem as pessoas têm de Deus? Pregador que se veste de
pano de saco, joga cinzas para o ar, se atira dentro de uma piscina. Você acha que Deus está nisso? Fala-me honestamente, você acha que Deus pode estar nisso? Jesus aparecendo com roupa de saco, jogando cinzas para o ar, passando um mês de jejum. Mas ele esteve em jejum alguns dias, foi tentado nos 40 dias, porque ali era o cumprimento da lei, ele estava ali cumprindo a lei. Mas quando Satanás o tentou, ele respondeu com a graça: está escrito, nem só de pão viverá o homem, amor. Então nós temos que conhecer bem. Agora ouça o que o seu pai na fé lhe diz. Se você não vive por fé, pode ser que jactância tome conta do seu coração. Em Romanos 3, 27 diz isso. Onde, pois, a jactância foi do todo excluída. Então por que a lei? Das obras? Não. Nós temos que seguir a lei da fé. Então, as obras e sacrifícios geram jactância, vaidade. Eu já estive em lugares que as pessoas diziam: está vendo aquela irmã lá? É poderosa, batata. Não é purê de batata, é batata. Aqui nem o pastor sabe o que ela sabe. Ela é batata. Sabe? Porque a irmã ficou 7 dias. Olha o joelho e a patela dela, estrusa, cheia de sangue. Isso sim é uma mulher de Deus. Agora, você quer ver Deus? Deus quer ver sangue na igreja? O sangue dele já fez a obra. Jactância. Por isso Efésios 2:9 ele disse: não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Quer dizer que na obra de Deus não há lugar para jactância, para glória humana. Não há. Olha, começando pelo pastor. Eu tenho tanta noção de que se eu tocar na glória de Deus, eu morro aqui em cima, amado. Eu tenho tanto temor, não é medo, temor e respeito com Deus. Eu não vejo isso em muitos lugares, nem em muita gente não aí fora. Então a jactância é a arrogância, é a vaidade, é o orgulho, é o hábito de se gabar, é o hábito de se vangloriar, vanglória, soberba, basófia. Diz que isso tudo é da lei e foi excluído. Foi excluído. Pastor, então muitas vezes se encontram pessoas que falseiam o evangelho, são pessoas falsas. Porque estão dizendo uma coisa que não é verdade, estão vivendo uma coisa. Pastor, o senhor não acha que essa falsificação do evangelho é extremamente perigosa? Claro. Você sabe que gente falsa é como o sapo. O sapo tem perna curta, língua comprida, olho grande, mas vive na lama. Sentiu? Toda pessoa falsa, jactanciosa, é como sapo. Tem perna curta, língua comprida, olho grande, mas vive na lama. Vive mal, porque vive em desacordo com o que Deus disse. Então você sabe quantas famílias esboroadas, quantas divisões dentro das igrejas por jactância. Eu não deixo jactância crescer aqui dentro. Aqui dentro nós somos humildes, sensíveis, e quando eu percebo alguém jactancioso, querendo dar ordens aos outros, maltratando outros, obrigando a sair dos lugares, muda,
eu não deixo isto crescer no ministério, porque eu sei que a jactância é muito perigosa, cria crentes de primeira, de segunda e de terceira classe. Porque eu jejuo mais de todos nesta igreja, mais que todos. Pastor, o senhor não sabe de nada. Eu fui ao céu e trouxe um recado para o irmão. Ah, meu irmão, quer dizer que o ministério não tem a voz de Deus, vem importar alguém que foi no céu ou no inferno. Isso é jactância. Eu ouvi uma matéria há uns tempos atrás de uma missionária dizendo: eu fui ao inferno. Cheguei lá, tinha lá a ala dos crentes, tinha lá a ala dos pastores, tinha políticos lá, os apresentadores de televisão. Políticos deve ter muito, né, deputado? Deve estar assim, cara. Mas então tinha a ala dos cristãos, a ala dos católicos, a ala dos pastores, dos evangelistas. Quer dizer, o inferno é uma salada, porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, aqueles que estão na mão esquerda de Deus, do lado esquerdo de Deus. Diz que os justos viverão a eternidade. Então nós não é verdade que no céu há pessoas que vieram do inferno, nem é verdade que o inferno está cheio de pessoas do céu. Não existe isso aqui. Mas a senhora falou com Satanás várias vezes. Sentava com ele, pegava um cajuzinho de Recife, que é o melhor que tem, um cajuzinho da Maceió de Recife, um whiskyzinho com gelo, e eu estava ali, papo. E aí, camarada, como é que você está? Sabe o que? Eu vou te mostrar agora a ala dos crentes. Vem aqui comigo. Come on. Pata rachada. Está vendo esta turma toda aqui? Crentes que foram para o inferno. Sabe o que a Bíblia diz? Que nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Então, aquela senhora, quando foi lá no inferno, isso é tudo mentira. Nunca ninguém viu o diabo e nunca ninguém viu Deus. Ele habita numa luz imarcessível, num trono no terceiro céu. Então essa coisa, foi Paulo, que Deus tinha um plano com ele. E Paulo não veio trazer notícias más. Paulo veio trazer a revelação da graça de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com essa jactância. Porque se eu começo a usar essas obras da carne, o joelho ensanguentado, sacrifícios, isso é uma jactância. Ah, apóstolo, eu guardo o sábado, e mais, eu não como carne de porco. Ah, mas isso é jactância. Não tem nada a ver conosco. Porque a carne de porco, você sabe, no antigo pacto era proibido para os judeus por causa das doenças. Agora, pastor, eu estou numa igreja puritana onde nós não comemos uma linguicinha assada. Mas falam mal dos outros, né? Como linguicinha assada, mas a linguinha do sapo está lá. Então veja, a Bíblia diz que os da fé já são abençoados, Gálatas 3:9. Leia comigo, vamos lá, todo mundo comigo, todo mundo desperto. De modo que os da fé são abençoados. Diga, eu sou abençoado. Eu sou um abençoado. Abençoado. Deus cuida de mim. Então, onde se prega e vive a lei, é onde os irmãos, alguns se sentem melhores que os demais.
Isso é muito triste. Achar que uma pessoa, por exemplo, que não tem muita cultura é menor do que quem tem cultura. Diante de Deus não é, ninguém é, todos iguais. Não há grego, não há escravo, não existe, somos todos um. Pastor, mas o senhor aqui na igreja não trata melhor quem é mais dizimista? Absolutamente. Amado, dízimo não é com o apóstolo, é com Deus. Eu jamais na minha vida, e temos alguns irmãos aqui que são muito abençoadores da igreja, e têm disponibilidade para isso, jamais eu olhei para eles assim, poxa, vou te tratar melhor, vem lá, come um cafezinho com o apóstolo. Não, quem tem que dar resposta e o retorno é Deus, não é o apóstolo. Isso é uma grande mentira, mano. No nosso ministério, amado, não há branco, não há preto, não há amarelo, não há escravo, não existe isso aqui. Somos um. Por isso você às vezes nem sabe quem pode estar do seu lado. Mas eu já me sentei um dia dentro de um avião, numa viagem, tinha um desembargador do meu lado. Numa outra viagem tinha um juiz, não sei, federal, eu não sabia quem ele era, já me sentei ao lado de um embaixador, eu não sabia quem era, e depois vim descobrir. Você não sabe quem é Jesus quando está do teu lado, mano? Então, Romanos 3,28 disse, concluímos, pois, o quê? Pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente, quer dizer, você pode fazer o que quiser com a obra, ele é inútil, é fraco, porque é a fé que te justifica. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isto explica a salvação pela fé, isto explica a santificação, o perdão, o passar da morte para a vida, livre de condenação e maldição, pela lei da fé. E eu vou lhe reafirmar, filho, o sacerdócio de Cristo é superior à lei. Pastor, mas diga uma coisa honestamente, me ensine. Mas e se eu mantiver a lei? Eu creio na graça, aposto, eu creio na graça. Mas, e se eu mantiver o foco do jejum, da vigília, da cerimônia, dos batismos, paga o preço, não paga o preço, a corrente, se eu mantiver isto aqui, o que acontece, apóstolo? Eu vou lhe mostrar isto em Hebreus 10, 29, olha lá. De quanto mais severo o castigo julgai vós vos será considerado digno, aquele que calcou os pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Sabe o que a maioria dos crentes fazem? Calcam os pés o Filho de Deus, pisam. O sangue de Jesus não tem tanto poder. Você tem que dar 3 passos de fé, depois você tem que batizar, depois você tem que ir para a escola. Mas nada disso é cristianismo. Pode acreditar no que eu vivo, da verdade de Deus que nos foi revelada, como Paulo recebeu do Senhor. O sacerdócio de Cristo é superior, e quem não vive o sacerdócio de Cristo está pisoteando, está pisando, está calcando aos pés o Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança que foi santificado, está ultrajando o Espírito da graça. Eu me recordo que tem aí um senhor, para mim não pode ser um evangélico, mas escreveu um livro, quando ele viu eu pregar estas verdades, escreveu um livro e falou, a maldição da graça. Vendeu. Então ele, para falar a maldição da graça, o que queria falar? Falar de mim, não é verdade? Queria dar uma estocadazinha no apóstolo. Aí ele, no livro, uma irmã me trouxe aqui, eu fui ver um livretozinho rápido de leitura. Diz, tem ministérios aí do Caicai. Você sabe que só um pecado que não tem perdão, hein? Que é quando você diz que o que o Espírito está fazendo é o diabo. E essa gente diz, quando uma pessoa cai pelo poder de Deus, que é o diabo.
Você não tem perdão, amado. Eu vou dizer uma coisa, você vai se surpreender e se assustar com o que eu vou dizer agora. Sinta o cinto de segurança. Eu abomino quem maltrata a imagem e a glória de Jesus Cristo soberano. Porque Deus tem sido muito maltratado. Por isso as pessoas, eu já não lhe disse, eu pensei, já disse aqui muitas vezes, eu pensei que com a pandemia, tanta gente morrendo, tantas famílias devastadas, eu pensei assim: Senhor, nós estamos preparados para fazer culto todos os dias, de manhã, de tarde e à noite, 3 cultos por dia, 4, porque vai haver uma investida das pessoas correndo para o refúgio, correndo para as igrejas do mundo. Que nada, 40% abandonaram as igrejas. Eu continuo insistindo, amado, se você tem comunidade, mas está compensado, você não tem que ter medo de nada. Quem te botou medo da cabeça não foi a Bíblia, foram os canais de televisão que dia e noite infernizaram a vida do Brasil, amado. Dia e noite. Dia e noite. Então, viver a lei ofende o Espírito Santo, afronta o Espírito da graça, são obras mortas. Romanos 4:8 diz: bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputa pecado, jamais. Não é a igreja que tem que trazer pecado de volta para passar no batistério, não pode. Ou na Lagoa da Barra. Agora tem um hábito de batizarem na Lagoa da Barra, por quê? Porque lá está cheio de jacaré, você sabe, né? Agora que todos os pecados saiam da tua vida pela água e o jacaré coma, aí fica um monte de jacaré doente lá, mano. De papo proado, pô, fui comer o pecado ali daquele irmãozinho, agora estou aqui, eu mala. Amado, Jesus não imputa pecados. Por que, apóstolo? Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos justificou, Ele nos limpou, Ele nos trouxe perfeição espiritual, coisa que a lei não fez, era inútil e fraca. Romanos 5:10, o que diz? Porque se nós, quando éramos inimigos na carne, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, diga muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Olha, se Deus nos amou quando éramos inimigos dele, na carne, agora que Ele nos reconciliou consigo mesmo, diz, seremos salvos pela sua vida. Versículo 9, logo muito mais agora, diga muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Pelo sangue, não é por Moisés, não é por sacrifício, não é pelo antigo pacto, é pelo sangue de Jesus. Pastor, e aquelas ameaças que nós ouvimos aí na rádio, nas televisões, cuidado, aquele pomo de Adão, cuidado, a grande tribulação, no dia final os crentes vão para o inferno se não estiverem preparados. Eu vou lhe dizer uma coisa, a preparação, quando é que um crente está preparado para viver a vida eterna? Quando confessa Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o pacto da graça, recebeu tudo, a suficiência de Deus, está pronto. Então, porque eu ouvi dizer que se Jesus vier daqui a um ano, nós temos 365 dias para nos prepararmos, mas se Jesus vier daqui a um mês, você tem 30 dias, se Jesus vier daqui a 7 dias, você tem uma semana, 7 dias, se Jesus vier depois da manhã, nós temos 48 horas, se Jesus vier amanhã, nós temos 24 horas só. Não dá para preparar 24 horas, preparar a teologia toda na cabeça de uma pessoa. E se Jesus vier agora? Quem tem a certeza da salvação nas igrejas? Ninguém. E eu vou perguntar à igreja Cristo Vivo, a igreja do Senhor, que Ele fundou, Ele levantou, Ele ergueu, Ele aperfeiçoou, justificou. Se Jesus viesse agora, por favor, quem acredita que iria com Ele, levante a sua mão. Está aí a resposta. Está aí a resposta.
Então nós não temos medo de tribulação, porque tem mais tribulação do que está vivendo hoje no mundo, amado. Não temos medo do dia final, não. Manteremos a nossa confiança no dia final. Não tem medo do inferno? Não, isso não foi preparado para mim nem para você, para o diabo e os seus anjos. 1 Tessalonicenses 5,9 tem um versículo aqui, bárbaro. Olha lá. Porque Deus não nos destinou para a ira. Então não é verdade que tinha crentes lá no inferno. It is impossible. Não há, porque ele diz, nós não fomos destinados para a ira, mas fomos destinados para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu não fui destinado para a ira. Eu sou salvo mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um povo amado. Olha, o profeta Oséias já dizia isto há muitos anos. Meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Olha, amados, tudo passará. Tudo, céus, terra. A única coisa que vai ser para sempre é a palavra. É a palavra que move montanhas. É a palavra que nos faz usar a fé. Então, fique atento. Blepo, cuidado, vigilante. Porque eu ouvi um senhor me dando um ditado popular, diz assim, camarão que dorma, corrente leva. Isto é brasileiro? É um ditado brasileiro. Você cuidado, não pode ficar dormindo lá na beira da praia, senão a onda te leva aí você. Pastor, mas o irmão é muito direto. Por que tem tanto problema entre os crentes? A minha opinião pessoal é que, desculpa a expressão que eu vou usar, não se levanta, não vai embora, não rasga o cartão, ouça primeiro. No passado, roupa suja era lavada em casa. Se eu tenho um problema, é em casa. Se temos um problema na igreja, é a igreja que resolve. Só que de repente apareceu uma rede de lavandaria chamada redes sociais. E aí nego vai lavar roupa suja na internet, falando mal dos outros no Facebook. Sabe, roupa suja, dizia a minha avó portuguesa, roupa suja se lava em casa. Nós, graças a Deus que neste ministério não tem ninguém de roupa suja, somos mais alvos do que a neve, amado, lavados no sangue do Cordeiro. Então milhões de pessoas com Bíblia não sabem que a semente que está dentro deles é incorruptível. Incorruptível. E eu vou te dizer mais um ditado, aliás dois. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Diz-me em que igreja vais, eu vou te dizer o que crês. Conheço gente que crê no óleo de Jerusalém. A fé deles todos está em torno do óleo, do sal. Estas pessoas têm que ser alertadas, elas não são salvas, porque não é por lei. Crê num pedaço de madeira dizendo é da cruz de Cristo. Eu fui 2 vezes pregar na Itália, em Roma. Nós tínhamos uma igreja alguns anos atrás, e o pastor disse, irmão, o senhor não gostaria de ver as escaleras santas, as escadas santas de Roma? Vamos ver, cultura, vamos lá. Aí cheguei, tinha uma porta grande de madeira, umas escadas muito grandes, e cheio de coisas, manchas vermelhas. Aí o pastor me disse, isto aqui é o sangue de Jesus. Jesus subiu muito estas escadas. Jesus nunca foi a Roma, cara. Aí o pastor me disse, o senhor não quer pelo menos subir 2 degraus de joelhos? Eu disse, nem 4. Vai ver se eu estou ali na esquina. Nem 4.
Mas estava lá muita gente subindo a escalera santa, subindo de joelhos, beijando aquelas marcas vermelhas. Amado, você percebe que o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, diz-me a que igreja vais, dir-te-eis aquilo que crês. Dir-te-ei o que crês. Se você está na Cristo vivo, você crê na predestinação, na eleição, na soberania do Deus único, você crê no livro da vida, você crê na eleição, você tem uma forma de crer. Tem outros lugares que você vai, e aí você vai, porque o diabo, demônio, pena verde, pomba gira, Zé Pilintra. Como é que eu fui arranjar tanto nome agora à última da hora? Então Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Romanos 6,14, ele disse, porque o pecado não terá domínio, não terá domínio sobre vós. Paciência, não terá domínio sobre vós, pois você não estáis debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, logo o pecado não pode ter domínio. Esta igreja não é uma igreja de pecadores, nós fomos pecadores, mas quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora você vai conhecer um outro fato. Romanos 7,8 diz, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Paulo diz, eu aprendi o que era pecado por causa da lei. Onde não houver lei, o pecado está morto. Por isso é que eu não digo aqui, pecadores, irmão pecador, irmã pecadora, arrepende, vem aqui na frente, no outro domingo, volta outra vez aqui, sabe, senão o diabo vai te pegar. Irmão, é a lei é que desperta, o mandamento desperta toda a sorte de concupiscências. Por isso é que eu vou te dizer, onde há muita lei severa, onde há os maiores pecadores jactanciosos. Aqui nós somos nós somos ovelhinhas do Senhor, tranquilas, vivemos por fé. E eu volto a dizer uma coisa, amado, até o pastor desta igreja tem noção, os bispos vivem isto aqui, que não pode ser vivido de outra forma. Aqui não há uma única pessoa no pedestal. Ninguém nesta igreja é chamado para ser estrela. Aqui todos somos chamados para ser luz do mundo. Luz do mundo. Não há estrelas. Então, se eu pensar assim, salvação se perde, é como você comprar uma casa e ter uma prestação para pagar todo mês. Se você não pagar, tiram-te a casa. Você tem que pagar todo mês. É assim que os crentes veem, como se Cristo dissesse, olha, eu fiz a minha parte, agora faça a tua parte todos os dias, paga o preço, porque senão, estava ouvindo, no outro dia, a Caixa Econômica vai leiloar 180 mil apartamentos, casas, não sei o quê, de pessoas que ficaram inadimplentes, não conseguiram pagar, devolver, a casa não era delas. Se não pagar mensalmente, perde o direito. Assim é o que pensam de Cristo. Se eu não pagar todo mês, direitinho, sacrifício, vigília, jejuns, pago o preço, lambuchão, o demônio, eu não tenho a garantia. Jesus não fez uma obra completa. Então, amados, salvação não se pode perder. Por isso nós acreditamos, salvo uma vez, salvo para sempre. É possível que Deus tenha me chamado, me escolhido, sabendo das minhas fragilidades, que eu poderia pecar, e então Deus dizer, olha, eu não contava que ele errasse, nem passou pela cabeça que ele poderia errar, dizer ou fazer ou acontecer. Anjo, vai lá no letra M, carrega lá no tecla M, procura mi, tem M, Miguel, anjo, apaga o nome dele. Apaga, estou mandando, apaga. Aí o anjo vai lá com uma borracha, um assafador, como se diz na minha terra, um assafador, e tira. Aí o Miguel
Miguel Ângelo volta domingo à igreja, eu me arrependo de tudo. Ninguém ri, gente. Eu estou aqui me debulhando em lágrimas, nunca mais vou brigar com a minha sogra. Aí Jesus disse: Anjo, vai lá e escreve Miguel, mas põe o U, senão vai ser Miguel. Põe Aí, quando eu era garoto, na primeira classe, fui escrever Miguel, eu fiquei 4 anos sendo insultado na igreja. Olha o Miguel, olha o Miguel. Tem que ter o Miguel Ângelo Silva Ferreira, 545 o CPF dele, bota de novo. Aí o anjo, Miguel. É muito triste. Jesus pagou a dívida para sempre. Não podemos viver uma vida espiritual cristã debaixo de ameaça. Podes perder a salvação. Isso é pisar a Jesus. Isso é ultrajar o Espírito da graça. Isso é profanar o sangue da aliança. Para mim a obra está completa. Tem que fazer mais nada. Eu tenho que viver por fé naquilo que está escrito. Então, Romanos 8,15 disse: porque não recebeis o espírito da escravidão. Diga: eu não recebi espírito de escravidão, pelo amor de Deus. Eu não posso viver outra vez atemorizado, como eu vivia no passado. Eu recebi o espírito da adoção, baseado no qual eu clamo. Vamos todos clamar: outra vez. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Só diz Abba Pai se a pessoa é salva de verdade, se a pessoa foi lavada, se a pessoa tem paz com Deus, se a comunhão do Espírito é uma realidade na vida dele, sabendo que Ele cuida de nós. Eu posso dizer Abba Pai, porque é meu Pai. Jesus disse: vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial Ele vos dará. Se você pedir pão, Deus não atira pedra, amado. Se você pedir peixe, Deus não te atira uma serpente na cabeça. Então, Romanos 9,33 disse: como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê, essa pedra quem é? Jesus. Não será confundido. Amado, eu vou lhe dizer, nós não podemos viver cristianismo confundidos. Não sei se foi o diabo, não sei se foi um demônio. Está paralisado esse espírito, está anulado, está pisado. Porque qual é a arma do Satanás? A mentira. Não adianta você começar uma relação com mentira, amado. A arma de Satanás, o grande poder de Satanás é a mentira, o engano e a iniquidade. Se você quer viver uma vida livre, você tem que ser transparente na tua relação. Nós não vivemos aqui atemorizados, nós vivemos em paz, nós dizemos Abba Pai, nós não somos confundidos. Por isso é que Paulo disse em Romanos 10, 2 a 4, diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O povo evangélico não se sujeita ao que Deus diz. Eu ouvi uma grande pregadora dizendo: eu empurro Deus contra a parede, eu jejuo, eu faço ele sangrar, até me honrar os meus pedidos. Imagina que os crentes fazem aquela facada na barriga para sangrar Deus. Mas sim, amado, o que se chama de cristianismo aí fora não é o que eu leio, o que eu vivo aqui. Porque o fim da... glória a Deus, diga glória a Deus. O fim da lei acabou, fraco, inútil, não sério, está prestes a desaparecer. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que duvida. Justiça para quem crê. Justiça para quem crê. Nós não temos justiça própria nesta igreja.
Eu volto a dizer, amado, o Senhor me disse várias vezes: Miguel, se você tocar na minha glória, se você trouxer para você alguma coisa que sou eu que faço e só eu posso fazer, não tem jeito comigo. Eu não deixarei você crescer na vida usufruindo a minha glória. Eu não divido glória com ninguém. Então não pense, pode descer do pedestal, não pense que você não tem nada, se eu não te der, você não pode falar. Então estamos caminhando para os 7 minutos para o final. Vamos lembrar do ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Significa que a salvação é instantânea, para sempre. Não há 3 passos, 4 passos, não existe. Não temos justiça própria. O filho pródigo, quando voltou, o que ele ouviu de Deus, do pai? Meu filho! O irmão mais velho disse: papai, o senhor é injusto. Eu estou toda a minha vida na tua casa sem transgredir, e agora o meu irmão mais gastador gastou o dinheiro todo, andou aí com meretrício, fez o que fez na terra distante, agora o senhor manda matar um cabrito para ele e para mim nada. E o Senhor disse: filho, relax, tudo que é meu é teu. Aí pega lá quantos cabritos que você quiser e novilhos, fala, mate, coma, é meu. Então você veja Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo. Paulo quer dizer o menor, Saulo de Tarso. Ele obrigava o povo de Deus a blasfemar, ele perseguia a igreja, ele consentiu na morte de Estevão. Mas Deus o fez cair do cavalo, ficou cego 3 dias, foi para a rua direita da casa de Ananias, recebeu instruções de Ananias para orar por imposição de mãos. Ele voltou a enxergar e ele disse: o Deus que me chamou para ser apóstolo entre reis, judeus e gentios. Quando é que aconteceu isso? Num segundo. Ele ia lá a caminho de Damasco, um cavalo branco. Qual era a cor do cavalo branco de Paulo? Oh, cachorro, se quer ser bonito, arrebenta. Gente, eu voltei a minha juventude bebê lá, criança. Então, foi num segundo. A obra de Deus se faz num segundo. Pá, num piscar de olhos acontece o que você pensa que jamais poderia acontecer. Hoje, olha, Deus está falando no meu coração que hoje Ele está fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Eu dou graças a Deus, eu estou há 46 anos neste caminho, amado. 42 anos de ministério, 38 anos na graça de Deus. E eu tenho noção do que o que Deus tem para mim, tem para você, igual. Deus não faz acepção de pessoas. Senhores, eu não tenho um telefone vermelho no meu escritório que às 5 da manhã rápido diz: alô, pai. Tenho. Eu sou exatamente menor do que você. Pastor, não exagera, o senhor está sendo muito exigente. Amado, estou lhe dizendo, eu me sinto o menor de todos. Só Deus sabe, amado, com coragem, e nem sei onde eu vou arranjar coragem todos os dias, que eu deixo aquelas escadas para entrar no altar. É mesmo, amado. Pisando em ovos, amado. Não posso ter nenhuma luz em mim, amado, dizendo, eu Miguel Ângelo, não tem nada, amado, nunca diga que a glória pertence, nunca. Só Deus tem a glória, amado. Só Deus tem a glória. Claro que nós nos respeitamos, nos amamos, nos consideramos e ponto. Nada de que eu idolatro o meu pastor. Não faça isso nunca. Não idolatre nenhum pastor, nem nenhum homem nesta terra. O único que é digno de ser idolatrado é Jesus Cristo. Ele sim é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o mediador, Ele é o propagador da vida, amado.
E eu vou terminar com os trabalhadores da vinha. Mateus 10, 20. Perdão, Mateus 10, 20, versículos 1 em diante. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, diz que o reino é como um dono de uma casa que saiu à procura de trabalhadores para trabalharem na vinha. Olha, ele nos encontrou a nós estamos trabalhando na vinha. Uns estão aqui trabalhando há 40 anos, outros 50, outros 20, 30, primeiro dia. Versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a cada um, a 1 denário por dia, ele disse: você quer trabalhar por mim? Comigo quero. 1 denário, vai lá para a minha vinha. Versículo número 3. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6, já tinha passado muito tempo, e da hora 9, procedeu da mesma forma: vão trabalhar lá que eu vou vos dar 1 denário. Depois disse: saindo por volta da 1/10, já tinha passado 11 horas, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Vamos lá, um salário mínimo. Recebeu cada um 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que iam receber mais, porque eles disseram: não, eu cheguei aqui 7 da manhã, esse cara está chegando 6 da tarde. Eles pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. E tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e eles contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga do calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te estou a fazer injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Uau! Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ainda bem que você tem lucidez para entender isso, Tamara. Você pode ter chegado hoje a primeira vez à igreja, você tem o mesmo direito que eu tenho. Você pode estar aqui há 30 anos comigo, você tem o mesmo direito diante de Deus daquele que chegou hoje. Deus ajustou 1 denário. Você quer trabalhar por mim? 1 denário tá bom? Tá bom, pega. Pode ir trabalhar. Pô, eu estou aqui desde manhã e você deu 1 denário igual a quem trabalhou só 2 horas. Você não ajustou comigo 1 denário? Ajustou. O que você está reclamando? Eu faço o que eu quero, com o que é meu. Olha, aqui tem uma lição enorme, nós temos de gastar um culto só para isto. Que o Espírito tenha falado mais do que o Miguel Ângelo, amado. Que o Espírito Santo tenha falado mais do que eu falei a você. Mais alto, mais profundo, mais largo, mais comprido, muito mais do amor de Deus. Curve a sua cabeça em reverência. Pai amado e bendito, engrandecido sejas, Pai. Temos passado esse tempo tão lindo, tão precioso na Tua casa, na cidade refúgio. Aqui encontramos paz, aqui encontramos verdade, aqui encontramos gente que nos ama, aqui encontramos gente que tem, ó Deus, o mesmo salário que os outros têm. Aqui temos pessoas, Senhor, há muitos anos, outros estão chegando agora, Pai. Mas Tu, com o que é Teu, fazes como queres, quando queres e com quem queres, na hora que Tu queres. Tu és soberano. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Faz de nós um vaso novo. A cada dia, um vaso novo a cada dia. Sejamos realmente crentes que vivem em novidade de vida. Eu faço esta oração com fé,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Pedir ao bispo André, pode ficar um pouquinho no hall social com os irmãos, para ninguém se sentir só. Glória, obrigado Jesus. Glória, a Ele a glória. Obrigado, Senhor, por tantas curas. Tantas pessoas do nosso ministério, Senhor, foram curados desse ataque, desse vírus, Deus. Tu és um Deus que cura. Obrigado pela vida da irmã Lucilene, do doutor Abidiel, Pai, resgatados da morte, Deus. A Ele e a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Sacrifício perfeito, por um único sacrifício, o Senhor aperfeiçoou para sempre. Estamos aqui unidos como igreja, como corpo, os irmãos na catedral, os irmãos amados na capela, no hall social, guardando o distanciamento, todo mundo de máscara, todo mundo respeitando, Senhor, as ordens sanitárias, mas somos um corpo, somos uma família. Família Cristo vive, uma igreja que te ama, Deus, que crê na palavra, que vive a verdade, que engrandece, magnifica, exalta, louva, bendiz o único Deus, Jesus Cristo, Pai. Glória a Deus. Todos já receberam o kit? Então agora você vai abrir o kit. Em cima tem o pão, embaixo tem o cálice de uva, suco de uva. Vamos celebrar a ceia juntos, a comunhão dos santos. E Jesus usou Paulo e disse: olha, examine-se cada um a si mesmo, para você ver se está em paz, porque a ceia não é um termômetro para ver quem está em pecado, porque eu já lhe falei, nós não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo do pecado. A ceia é um memorial, onde trazemos à mente a obra de Cristo, o que aconteceu com o seu corpo, apóstolo. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi numa cruz, pregado, derramou seu sangue, expiou os nossos pecados, fez uma obra completa. Ele disse: tudo foi consumado. Ele está dizendo: não duvidem da minha obra. A obra está completa. A obra está completa. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Eu conheço outra canção
descreva com perfeição. Diga agora, igreja: Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. Santo, Santo, Deus poderoso. Naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. Ele disse que nós teríamos que nos lembrar da sua morte, mas acima de tudo da sua ressurreição, de um pacto perfeito, de uma salvação eterna, e as suas chagas que já nos sararam. Neste momento, Senhor, a nossa gratidão por todos os que foram curados e restaurados, Pai. E a nossa bênção, Senhor, sobre aqueles que sofrem a dor do luto, mas que a vida continua, Pai. E que aqueles que partiram deixaram uma herança, e essa herança é um legado de amor que continuará nesta terra. Que neste momento o enfermo seja totalmente curado, cura do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, eu abençoo o pão que temos em mãos e digo: comamos todos, Ele vai voltar, Ele voltará. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Santo, diga comigo: Santo, Santo, Deus poderoso. Vamos dizer uma vez mais: Santo, 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 Deus poderoso. Com alegria, Pai, que nós damos glórias, damos honras pelo sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, que nos lavou de todos os pecados passados, presentes, e deu provisão para os do futuro. Obrigado, porque nós somos um espírito contigo. Obrigado, Deus, porque podemos estar em intimidade com o Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos cercados de anjos. Podemos até falar a língua dos anjos esta manhã.
Ribibiondi amalamassonte camara che quereu corromante riabas. Rite che mi antobri alle andoria se che rincanti onda rabassa cabababababasina. Urroio da camara terassonia nell'antria. Alleluia, 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 Deus. Alla manera coria siri calamandere coso comba marangondere che me ne onda la bara bara bara. Rimemera suri camandara mandara me one amara corra coyo se keraba. Libana mandere cora mandara sa che ho marrori andere o se re calaba. Yondaraba, yoneriche mi andaraba se comante corria nelle mene onde ribassarà. Deus poderoso, o teu sangue nos cobre, Deus. O teu sangue nos cobre, Deus. Honra este povo que entendeu a soberania do teu nome, Pai. Honra os lares. Salva, meu Deus, o núcleo familiar aqui representado. Vem com a tua providência, Deus, com a tua provisão, Pai. Todos aqui sejam honrados por Deus. Honrados. O Senhor tomou o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não mais a velha aliança, a nova aliança. A velha desapareceu. Era fraca, era inútil. Agora é uma excelente graça. É superior e a mulher. Eu abençoo os cálices e digo: bebamos todos, em nome de Jesus, até que Ele volte. Ficar de pé. Tu és santo, santo. Levante as mãos para os céus. Estamos terminando esta celebração. O Senhor falou a tua vida, meio-dia. Este dia que Deus preparou para ser o melhor de toda a nossa vida. Tu és santo, santo, essas mãos para o céu, sem constrangimento. Ele está recebendo o teu louvor, Ele está recebendo a tua vida, Ele está dizendo sim para você, amém, aleluia. Oh, irmão, levanta as suas mãos, não tenha constrangimento. Você está adorando ao Criador, você sabe quem está adorando. Vai dar a bênção final. Levante, mantenha suas mãos levantadas. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque sairemos daqui neste domingo para viver o mês de julho abençoado, Senhor.
Um mês onde teremos toda a provisão, Senhor. Onde teremos cura, Pai, milagres. Porque Tu és aquele Deus que promete e cumpre, Senhor. Senhor, agora põe os Teus anjos à nossa volta, dos nossos lares, nossa casa, emprego, filhos, toda a nossa família, Senhor. Livrando-nos de todos os males, Pai, daqueles visíveis e invisíveis. Senhor, e agora, na Tua autoridade, em Teu nome, toda arma forjada, toda fortaleza, Senhor, já caiu por terra em nome de Jesus. Porque sobre a nossa vida não vale encantamento. Saia daqui feliz, porque você é ovelha bendita de Jesus. Bom domingo e um mês abençoado.